é da distribuição dos elementos, né? O pão e o vinho. É uma coisa que os irmãos falam muito. É um só pão, um só pão na mesa, mas a questão dos cálices pode ser mais cálice. E da onde vem, no caso, essa inteligência para fazer isso, né? Não há necessidade com a Assembleia Maior, onde se tira das Escrituras isso. Explica melhor isso. Bom, tem uma... Lemão, quer... Não, é que, na verdade, não existe mais cálices. Existe um cálice só. O que existe é a repartição. Assim, o pão também não é repartido, né? Vamos dizer, tem um pão. Então, a Assembleia é grande. Então, o irmão reparte em duas partes para repartir, vai metade para cada parte. Ou repartir até em quatro. Ele está partindo um pão, repartindo em quatro e sendo distribuído em quatro alas, como acontece nas conferências, por exemplo. E o cálice, na verdade, está dando graça por um cálice. Daí é repartido em cálices para agilizar a coisa, entendeu? Não é que existem vários cálices, não tem base. Interpretaram desse jeito porque veio na mesa lá alguns cálices que serão repartidos o vinho que foi dado graça, entendeu? Mas é dado graça por um cálice, na verdade é um cálice. E depois o vinho ele é distribuído, na verdade, entendeu? Não estamos dando graça pelos cálices, nós damos graça por um cálice. Só que ele é repartido para poder agilizar, como o pão também é repartido nele, não sei se alguém... O Wesley, eu não sei se ele pegou conferência, não sei se ele pegou Oliveira alguma reunião da Assembleia, repartindo o pão. Lá tem um pão, e o pão, seu irmão parte e reparte ele em duas partes, para agilizar. Mas é o mesmo pão. E assim o cálice também dá graça pelo vinho, né, pelo cálice ali, e é repartido também em dois, na conferência repartido tem vários lá, você estava numa conferência fora do Brasil, nossa, eram vários que foram distribuídos, os cálices, mas foi dado graças ali pelo vinho, por um cálice, né? Só que tem que repartir, porque senão você vai ficar 2 horas só tomando o cálice, porque um cálice só, todo mundo tomar, e o pão vai ser da mesma forma, então eu não posso partir o pão, não é verdade? Se for nesse sentido aí, eu vou partir o pão, deixar ele só num lugar, porque cada um vai ter que ir lá. Aí fica 2 horas. Então, isso na verdade, falta de simplicidade, porque nós podemos partir o pão e repartir o pão. Partir e repartir conforme a necessidade. E o cálice é a mesma coisa. Não sei se estou sendo claro, mas eu vejo assim. Um ponto importante também é que o pão, ele é sim símbolo de unidade, né? Há um só pão, um só corpo. Isso é bíblico. Agora, o cálice não simboliza unidade, ele simboliza comunhão. Porque mesmo de qualquer maneira, o vinho, você não consegue fazer um vinho. Assim que você põe no congelador e faça um bloco de gelo de vinho. Aí é um vinho. O vinho, mas não é assim. Então a gente toma do cálice. Agora, a questão do cálice é da comunhão que nós temos. Porque, da mesma forma que, por exemplo, na conferência, tinha a última, acho que tinham 5 ou 6 cálices na mesa. Se tivesse 100 cálices, tinha 500 pessoas, não tinha problema algum. Porque um ia pegar do cálice e ia tomar, o outro ia tomar do cálice. Tiveram a comunhão. A comunhão foi feita, né? Foi expressada a comunhão, que estão todos tomando de um mesmo cálice, que foi dado graça sobre ele, quando o irmão foi lá partir o pão e dar graças pelo cálice. Então, são coisas que é perigoso, às vezes, você ficar discutindo quantos anjos cabem na cabeça de um alfinete, né? Tem uma história assim, tem uma história da igreja, tem esse caso, né? Tinha uma reunião dos bispos, não sei de que cidade lá na Idade Média, eles estavam discutindo quantos anjos caberiam na cabeça de um alfinete. E a cidade inteira esperando na porta da igreja lá para saber o resultado. Enquanto isso, os inimigos atacaram a cidade
e eu não sei se eles chegaram a contar quantos anjos cabia, porque morreu todo mundo, né? Foram todos mortos. Tá? Ou seja, eles estavam preocupados com minúcias quando tinha o inimigo chegando para atacar a cidade. Por exemplo, um detalhe que está acontecendo atualmente, por causa da pandemia. Não é uma coisa, não seria normal, tá? Mas por causa da pandemia, o que está acontecendo? Tem assembleia, que o irmão está indo lá e está dando graças num recipiente, né, numa jarra, assim, ele dá graça pelo vinho e o vinho está sendo repartido, aquele vinho está sendo repartido daí à medida que ele vai uns 3 irmãos fazendo esse trabalho e sendo repartido em copos individualmente por causa da pandemia, entendeu? Então, é uma saída, vamos dizer, é uma saída, né? É uma saída. O irmão também, o que está dando graça pelo pão, ele está repartindo, ele está partindo o pão, pegando o pão inteiro e partindo, e repartindo mais ou menos, isso com a mão higienizada, né? Ele está repartindo em pedaços, de acordo com a medida dos irmãos que estão ali. Então, ele já parte o pão e reparte no recipiente do pão. Tá? Ele reparte, cada um só pega ali o seu pedacinho, assim, por causa dessa pandemia. Entendeu? Faz parte do cuidado. Então, isso foi, o senhor ele não está sendo, ou seja, o senhor não está sendo violado, né, os seus direitos da doutrina dentro desse contexto, né? A gente está falando. Está tudo sendo feito da mesma ordem. Né? O pão é um pão mesmo, ninguém está colocando meio pão, 2 pães, é o pão, só que vai ser repartido de acordo com a necessidade. E o vinho, a mesma coisa. Né? O Mário chamou muito bem essa atenção, sabe? Ali não diz que o cálice é um cálice no sentido de expressar unidade, expressa comunhão. Então, pode se repartir também? Pode. Eu estou dizendo que o pão faz, na verdade, você faz a mesma coisa. Isso que eu estou dizendo, é a mesma coisa. O pão vai dar graça pelo vinho e depois vai repartir. Dá graça pelo pão, é repartir. Nos anos 80, nós passamos pela epidemia, né? Não era nem epidemia na época, mas foi a AIDS. Quando a AIDS começou, nos anos 80. E havia no nosso meio, no começo a gente não sabia, né, que havia no nosso meio, mas depois teve até uma irmã que pegou, ela já estava com AIDS, ela pegou do namorado antes de se converter. Essa irmã faleceu ainda antes de descobrirem remédio para AIDS. Porque quando surgiu a AIDS, ninguém sabia o que era aquilo, como é que pegava. Não é que nem hoje, que tem tanta informação, né? Não existia tanta informação. A ciência, nos anos 80, estava muito longe do que é hoje. Muito longe. Tanto é que o Luiz e a Vika, o nenê deles pegou AIDS. E a Vika estava grávida, e por causa daquele negócio de sangue, né? Quando o marido tem o mesmo sangue da esposa, ou não sei como é que é o negócio, ela precisou, durante a gravidez, receber transfusões de sangue no feto. Então, enfiavam uma agulha na barriga dela e punha sangue no feto, né? Para o feto não morrer por causa da incompatibilidade do sangue do casal. E isso antes de saber que existia AIDS, nenhum sangue era testado, e doações de sangue também, ninguém testava para o cara ver se o cara quer doar sangue. Então, quando nasceu o bebê, aí o bebê nasceu e ficava doente, nada de ficar bom, e sofrendo o menino. Daí, no fim, foram fazer exame e estava com AIDS o menino. Graças a Deus, ela não pegou AIDS, né? A Vika não pegou. Mas aí ficou aquela questão. E agora? Como é que pega isso? Sabiam que era pelo sangue, mas não sabiam se era pelo espirro, pela saliva, pela qualquer outra coisa, porque se pegava pelo sêmen masculino também, né? Vai que qualquer tipo de fluido do corpo, suor ou qualquer coisa assim, pudesse transmitir. Então, nós chegamos a fazer em Limeira, durante um período, usar copinhos individuais na ceia. Não era bom, a gente não gostava, porque
não sentia que era a maneira que devia ser, né? Mas durante um tempo nós fizemos aquilo, porque não sabia. E a irmã que vinha lá do sul, que tinha AIDS, ela vinha, ficava na minha casa, inclusive, e participava da ceia, ela participava sempre por último. Aliás, não sei se era por último ou com um cálice separado. Era um separado para ela, né? Porque ela não podia também pegar por último, porque o aidético ele é mais suscetível a pegar doenças. Então você não podia dar para um aidético um cálice que passou por 80 bocas, carregado de germes, e vai afetar o sistema dela que não tem resistência. Mário, Oi. passava para ela primeiro e ela com uma colherzinha ela tirava a parte dela. Então. Então era isso, Então, cada situação o senhor entende, né? Teve um irmão nos Estados Unidos, eu até discuti com ele, porque ele quis falar assim, não, isso é falta de fé, não sei o quê, porque tem que todo mundo tomar no mesmo cálice, tal, tal, tal. Então, você não vai discutir com a pessoa, né? Então, tem que se adaptar. Essas coisas, o senhor permite essas coisas para nos provar, e aí nós vamos aprendendo cada vez mais, né? A gente não sabe tudo ainda. Mas é isso.